Próximo julgado, ele é um gancho entre consumidor e infância, as duas disciplinas que ficaram comigo. Por que ele é um gancho? O STJ decidiu o seguinte: o menor, primeiro ponto, excluam esse termo menor do linguajar de vocês sempre que possível, porque até mesmo o STJ, STF utilizando, prevalece doutrinariamente que o termo menor, ele remete a um aspecto ainda muito autoritário anterior à proteção integral, a doutrina menorista que tratava criança e adolescente como coisa. Então, podendo evitar o termo menor, evitem, tá? Mas o STJ disse o menor, vamos substituir por a criança ou adolescente sob guarda judicial do titular de plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo-se à operadora a obrigação de inscrevê-lo como dependente natural e não como agregado do guardião. Ou seja, a criança ou adolescente está ali sob guarda de algum titular de plano de saúde, ele deve ter os mesmos direitos que um filho natural. Atribui a condição de filho à guarda? A gente sabe que não, né? Porque a guarda, ela é precária e revogável, certo? Então, como ela é precária e revogável, não é a mesma circunstância, a mesma situação. Mas, ainda assim, todo aquele em circunstância de guarda, ele deve ter os mesmos direitos do filho. Inclusive, lembrem-se que nos aspectos previdenciários, essa discussão já foi superada também há muito tempo, porque se queria limitar no âmbito previdenciário, da Previdência Geral, de INSS, a questão do guardião e da criança sob guarda, e o STJ foi lá e disse que o que valia era o quê? O ECA. E o ECA diz que não é possível essa limitação, que aquele que está sob guarda, ele tem todos os direitos para todos os fins, inclusive previdenciários, tá? Me perguntaram aí no chat dos slides, até baixei aqui novamente, são os mesmos slides, tá, gente? Que a gente está compartilhando. Mas qualquer falha, me sinalizem, tá bom? Por isso que eu parei o compartilhamento de tela, para a gente poder comparar, mas são os mesmos. Então, o primeiro julgado aqui com relação a esse gancho infância e consumidor, embora seja um julgado ainda de 2023, eu fiz questão de trazer para vocês por conta dessa relevância. Envolve direito consumerista do titular, que quer ali que o adolescente ou a criança que está sob a sua guarda seja tratado como filho para todos os fins de plano de saúde, equiparado ali aos seus filhos, que também estão sob a sua guarda legal por questões naturais. E aí o STJ disse que tem que equiparar, sim, nesse tipo de caso. Então, implica ali tanto o direito da criança e do adolescente, como o próprio direito consumerista, certo? Vamos para um próximo ponto, pessoal, no âmbito do direito da criança e do adolescente. Os slides voltaram a aparecer aí para vocês, não é isso? Voltaram, né? Então tá. Vamos para o próximo aqui. Além dessa questão do plano de saúde e de direito do consumidor e da infância, aqui a gente teve um julgado realmente de 2024. É um julgado recentíssimo, de abril. O que é que o STJ decidiu? A depender do caso concreto, isso aqui já lasca a gente, esse a depender do caso concreto, porque quer dizer que pode ou não, né? Vai depender ali da situação. A suspeita da ocorrência de uma adoção irregular de uma criança não justifica a sua inserção em abrigo institucional. E por que que eu digo que isso aqui complica bastante a gente, tá? Complica muito justamente porque a gente tem muitas situações de adoção irregular em que o judiciário manda devolver a criança. E a gente tem outras situações de adoção irregular em que a situação está tão enraizada, a criança está tão adaptada, que o judiciário não manda. Embora seja uma adoção irregular, o judiciário analisa e diz, poxa, proteção integral, prioridade da criança. Então, nesse caso, ela já enxerga aquela pessoa como pai, aquela pessoa como mãe, e não vamos determinar essa devolução. Então, a gente precisa ter aqui esse cuidado específico que vai ser casuística. Lembram? Vários outros casos do STJ já fez isso também. Avô pode adotar neto? Não. Mas um caso muito específico, a norma foi derrotada para poder, num caso que uma menina tinha sido violentada sexualmente e uma menina de 9 anos já ia ter um filho. Então, aquele casal pôde adotar a filha e a neta como se filhas fossem.
A gente tem várias outras exceções. Pode ali o caso de uma adoção com a diferença menor de 16 anos entre quem adota e quem é adotado? ECA, não. Mas no caso concreto, o STJ já derrotou essa norma e possibilitou. Fez uma diferenciação específica ali. Pode adoção sem cadastro prévio para adotar? Não. E aqui eu botei o plus a mais. Artigo 50, parágrafo 13, incisos 1, 2 e 3 do ECA. São as 3 exceções. Quero aqui adotar, vou me cadastrar, vou fazer todo o procedimento de habilitação. Agora, inciso 1, se é uma adoção unilateral, né, eu não precisaria desse cadastro. Se eu, de repente, me apaixono por um rapaz ali que já tem um filho e ele quer, e eu quero, e a criança, né, também está ali anuindo, a depender da idade da criança, com essa adoção, é óbvio que eu não vou ter que me cadastrar, porque não serve, entre aspas, qualquer adotante, né? Ele quer que seja eu, esposa, namorada, parceira, companheira do pai dele e por aí vai. Então, primeira exceção, adoção unilateral. Segunda exceção, aquela criança que tem um parentesco com quem quer lhe adotar, então é a exceção da família extensa, desde que haja um vínculo de afetividade entre os envolvidos. Então, como a preferência no fluxo é ficar com a família extensa antes de ir para uma adoção de modo geral, vai ter uma preferência dispensando o cadastro essa pessoa que tem o parentesco com essa afinidade. Terceira exceção. Se eu tenho a guarda legal, não é a guarda de fato, hein? Tem que ser a guarda legal de uma criança ou de um adolescente. Essa criança ou adolescente, né? Adolescente acima de 12 anos, a criança, se ela tiver mais de 3 anos de idade, percebam, o artigo fala 3 anos e muita gente confunde achando que eu tenho que estar com a criança há pelo menos 3 anos. Não é isso. A criança tem que ter mais de 3 anos de idade e ali há uma formação de um vínculo, uma afinidade, que faz com que se entenda que, naquele caso, é preferível dar essa adoção, conceder essa adoção sem o cadastro, porque já há um âmbito familiar formado, ainda que sem vínculos sanguíneos. E aí? Aqui a gente tem uma suspeita de uma adoção irregular. Caso concreto, foi o quê? A mãe entregou a criança para uma vizinha, para uma família ali próxima, e eles fixaram uma guarda provisória consensual. Exemplo comum, chega lá na defensoria. Uma mãe vai viajar, vai fazer alguma coisa ali e concede a guarda de forma consensual para um familiar, para um vizinho, para uma madrinha, às vezes porque vai viajar e vai ficar um período fora. Super comum esse tipo de guarda provisória consensual, né? Com as partes em acordo, em tese, a gente deve mandar para homologação, então o MP vai observar também, mas às vezes é feito meio de gaveta para se precisar e tal. Enfim, fizeram essa guarda provisória consensual. A mãe deixou ali a criança, quem recebeu quis ficar com a criança, estava com a criança há 9 meses. O caso ali não traz, pelo menos não no relato geral, até por ser segredo de justiça, a idade da criança e outras circunstâncias, mas deu a entender que, apesar dessa intenção ter sido sim de adotar irregularmente essa criança, não se deveria colocar, retirar da criança, colocar no acolhimento institucional pela mera adoção irregular, porque a criança já demonstrava estar adaptada. Então, o mero fato de suspeitarmos que aquela pessoa quer adotar aquela criança de modo irregular não faz com que seja o mais adequado retirar, arrancar aquela criança daquela família e colocar no acolhimento institucional. Óbvio que vai depender do caso concreto. Então, às vezes, um bebezinho recém-nascido que não está entendendo nada ali é diferente, porque senão a gente vai estar sempre burlando o cadastro e quem está no cadastro nunca vai conseguir essa adoção lícita, válida, legal. Agora, em outros casos, a adoção irregular, inclusive clara, constatada, e ainda assim não é desfeita. Anos se passaram, a criança já tem ali como pai, como mãe, tá? Então, observem que o fundamento aqui, regra é, pode adotar sem cadastro? Não. Quais as exceções do cadastro? As 3 que eu citei: adoção unilateral, família extensa com os vínculos, ou terceiro que detenha guarda legal de criança com mais de 3 anos e esses vínculos de afeto. Mas, além dessas 3 exceções legais, tem caso que vai chegar no STJ e o STJ vai dizer, não pode, mas nesse caso pode. É essa a situação aqui, tá? E aqui eu chamo a atenção também para o fluxo protetivo. O que é que o STJ disse? O que é esse fluxo com relação aos aspectos de família? Regra geral.
família natural, artigo 28 do ECA. A regra é: papai e mamãe biologicamente fizeram a criança, aquela criança deve conviver ali com papai e mamãe. Essa é a regra geral, família natural. Não dá para ficar com a família natural e lembrar também que, óbvio, nós temos outras formas de família legais e válidas e originárias, ainda que não biológicas, né? Não hierarquizadas aqui com a família biológica, mas passada essa família natural, que é a grande maioria, a grande porcentagem ainda populacional, a regra seria, então, o que subsidiariamente? Família extensa. Não pode ficar com papai e mamãe? Vamos ver se fica com vovô, vovó, titio, titia, a família ampliada para além do núcleo entre pais e filhos ali. Não pode ficar com a família extensa, não tem família natural, não tem família extensa. E agora? A regra, antes de se procurar ali uma família substituta, uma colocação definitiva em família substituta, essa criança ou adolescente deve ficar onde? Acolhimento familiar. Então, algumas famílias que são inscritas para esse acolhimento, que não podem estar cadastradas para fins de adoção, devem receber essa criança ou esse adolescente. Não tem acolhimento familiar, não tem família acolhedora ou não tem família acolhedora disponível, essa criança ou esse adolescente vai para o acolhimento institucional. E aí o STJ aproveitou esse argumento do fluxo para dizer, o acolhimento familiar vem antes do institucional. Então, até se a gente perceber aqui que não é um caso para gerar uma futura adoção regular, enquanto isso deixar acolhido, entre aspas, porque não está propriamente no cadastro de acolhimento familiar, com essa família. Perceberam? E aí, claro, em tese, nesse fluxo, a criança deve sair do acolhimento institucional, lembrando que é provisório, prazo máximo de 18 meses, cabendo prorrogação apenas fundamentada, justificada. Essa criança ou esse adolescente deve ir ali para uma família de fato substituta de modo definitivo, sendo adotada anteriormente com a possibilidade também de guarda, desde que não seja em âmbito internacional. Então, esse julgado aqui, bem explicadinho para vocês. Ainda sobre adoção, num gancho, mas do ano passado, desistência de adoção durante o estágio de convivência configura ato ilícito? O STJ disse que, em regra, não. Que excepcionalmente pode vir, talvez, a ser configurado um ato ilícito, mas que no caso em concreto que bateu as portas do STJ, essa desistência se deu por questões que mostravam que aquela adoção não seria benéfica, interessante, satisfatória, nem para quem estava pretendendo adotar, nem para aquela criança, para aquele adolescente ali. E nesse caso ali, pensando no melhor interesse, na proteção integral, essa desistência ela foi respeitosa. A criança estava bem cuidada, estava sendo bem tratada, mas no estágio de convivência se verificou que aquele estágio não estava confirmando um aspecto super positivo para se tornarem de fato família. Isso acontece, gente, muito. Infelizmente, algumas devoluções depois da adoção podem sim gerar vários reflexos. A gente sabe que a adoção ela é irrevogável, mas ela tem exceções. Mas essa desistência na fase inicial de convivência, de uma guarda provisória para convivência, para depois se tornar uma adoção em si, ela muitas vezes não dá certo. A gente já teve alguns casos da prática, por exemplo. Eu tive um caso bem emblemático que um menininho, ele estava sendo adotado por um casal. E assim, ele não conseguia de jeito nenhum lidar com a figura feminina. Então, com a figura masculina, ele brincava, chamava de pai, fazia tudo, e ele tinha uma completa repugnância pela suposta mãe ali, né, adotiva. E aí, realmente, no estágio de convivência não deu certo. A mãe tentou de tudo, mas ele não conseguia, ele recusava de todas as formas ali, por várias questões pretéritas da vida dele. Acabou que, posteriormente, ele passou por algumas famílias com essa desistência em mais de uma família, porque, de fato, não estava dando certo para aquela situação. Ele só queria ter pai, digamos assim, ele não queria ter mãe. Acabou que, no final das contas, ele foi adotado por um casal homoafetivo de 2 homens e, enfim, deu super certo, continuou sendo acompanhado até para tratar outros aspectos dessa questão, dessa repugnância, né, dessas situações que vinham ali. Então, o estágio de convivência, segundo o STJ, ele existe também para isso, para verificar se aquela adoção vai ser, de fato, devida, interessante. Então, façam aí esse gancho, inclusive com aquele gancho do julgado mais antigo da
possibilidade de revogar a adoção se for mais benéfico para a criança ou para o adolescente, tá? Não para fins de quem adota. Outro julgadinho de 2024. Lembra que eu falei que temos 2 em 2024? Um eu acabei de comentar, dessa questão da adoção, e o outro do grave abuso sexual quando há omissão ou negligência dos pais. Nesse caso da criança ou adolescente sofrer abuso sexual e os pais se omitirem, o STJ entendeu que é uma hipótese excepcional de destituição do poder familiar. Vamos lá. A destituição do poder familiar, ela tem algumas causas trazidas tanto no ECA quanto com relação ao Código Civil. Algumas causas são mais fechadas e outras causas são mais abertas, como, por exemplo, continuar insistindo no descumprimento de deveres ali ligadas ao poder familiar. Aqui o STJ disse que, apesar da gente não ter um artigo dizendo lá, constitui causa de destituição do poder familiar essa situação dessa omissão, aqui constituiria sim, porque no caso em concreto, os pais não apenas eram negligentes e omissos de um modo geral, como após as evidências laboratoriais de hospital de que essa criança estava sendo abusada, os pais não acreditavam, não, enfim, continuavam se omitindo e dizendo que não e tal. E aí o STJ entendeu que essa criança estaria em vulnerabilidade e risco de novas agressões de cunho sexual sempre constante por conta dessa não proteção dos genitores, tá? E aí, isso seria uma causa de destituição. Não confundam destituição, suspensão e extinção, tá? Destituição, há quem diga que seria gênero, sendo a perda, a suspensão e a extinção modalidades. Mas muitas vezes destituição e perda, destituição, melhor dizendo, destituição e perda são tratados como sinônimo. O que seria essa perda ou essa destituição do poder familiar? Seria essa retirada como uma penalidade, para quem usa como sinônimo, como uma penalidade ali, ou mesmo diante de uma entrega voluntária, como uma consequência jurídica daquela entrega voluntária. A suspensão, ela vai pausar esse poder familiar e pode ser recolocado esse poder familiar. Então, muitas vezes há uma suspensão, vou dar um exemplo anterior, que agora não está mais valendo, mas até para vocês revisarem, alienação parental era uma causa de suspensão do poder familiar. O poder familiar ele ficava suspenso enquanto havia ali alguém alienando nessa alienação parental a criança ou adolescente, e resolvida a situação, esse poder familiar era restituído, normalmente recolocado, né? Era como se desse um pause, digamos assim, naquele poder familiar. Essa causa caiu pelas várias críticas à própria questão da alienação parental, mas a suspensão, ela retira por um momento. Muitas vezes em ações de destituição, o pedido liminar é para suspender, né? E a extinção, ela é trazida como uma causa natural. Exemplo, tenho filhinhos ali, morri, acabou esse poder familiar. Não foi uma questão jurídica, judicial, melhor dizendo, não foi uma questão de uma penalidade, mas morri, acabou o poder familiar. Filho morreu, acabou o poder familiar. Filho completou 18 anos, acabou o poder familiar de forma natural, tá? Então, fiquem atentos a isso aqui. Esse julgado, a Ana já comentou, ela falou do viés administrativo e constitucional dos aspectos de competência, mas eu só vou destacar aqui que é bastante evidente os próprios princípios também quanto ao aspecto material. Quanto ao aspecto material, porque, gente, agente socioeducativo, em tese, não é para ter direito a arma, algema e outros aspectos de tratamento que são dados aos adultos, por exemplo. Então, o tratamento para uma criança, e aqui mais especificamente para um adolescente, internação, por exemplo, que pode realmente responder com medida socioeducativa, criança não sofre medida socioeducativa, embora cometa ato infracional, o tratamento deve ser diverso, deve ser digno, inclusive tendo diferença para fins de transporte, adolescente não pode ir em camburão, adolescente não é para usar algema, adolescente não é para ser conduzido com arma de fogo, tá? Então, só queria destacar esse aspecto material, ele não é uma mini prisão, certo? A internação não é para ser uma mini prisão, o agente socioeducativo não é para ser um mini agente penitenciário, não. Ademais, 2 julgados aqui de grande relevância também de 2024, com relação à questão
principalmente da licença da união estável homoafetiva, a Ana também já comentou no viés administrativo. Uma era servidora pública, se teria ou não essa licença maternidade. Eu vou comentar rapidamente sobre um aspecto de que vocês têm que pensar, que toda vez que a gente está falando de licença maternidade ou paternidade, a gente está tutelando também diretamente os direitos da criança. Então, tanto o STJ já entendeu que as mulheres em união estável homoafetiva que vão ter um filho, uma delas vai ter o direito à licença maternidade e a não gestante também deve ter esse direito, com as considerações específicas que o STJ já disse que podem haver compensações se uma tira e outra não. E aqui a questão do Congresso Nacional, segundo o STF, esse é do STF, estar em omissão inconstitucional por não ter ainda editado lei de licença paternidade. Por quê, gente? Porque a licença paternidade, atualmente, ela pode variar de 5 a 20 dias, mas não existe uma lei específica com essa licença paternidade. E o STF disse que se essa lei não sair em 18 meses, o próprio STF irá editar ali, irá interferir, irá definir com relação a esse período. Inclusive, ele não trabalha propriamente se essa duração é curta, é longa, de forma direta, mas na argumentação do julgado, o STF fala, inclusive, que a gente deve ter uma divisão maior dos trabalhos entre homens e mulheres, entre genitoras e genitores, e que esse prazo atual de 5 dias, ele estaria em dissonância, se a gente pensar no prazo mínimo, com o da mulher, que acaba ficando incumbida de toda a criação nos primeiros meses da criança. Então, fiquem atentos a esses dois julgados, um quanto à licença maternidade e outro quanto à licença paternidade e a omissão inconstitucional, tá? Foi no caso aqui, obviamente, de uma ADO. Não confundam com mandado de injunção, aqui foi especificamente no ADO, tá? Vamos lá. Esse daqui, a Mari já comentou, como eu disse para vocês, todo mundo quer ensinar a infância, melhor matéria, né? O melhor fica para o final aí. E a Mari já comentou com relação ao artigo 43 do CPC. Só destacar para vocês que o caso concreto era um caso de guarda, tá? Estavam discutindo sobre a guarda e havia uma suspeita de abuso sexual quanto ao genitor da criança. E embora as regras do CPC deixassem claro que aquela competência deveria ser do Fórum A, o STJ entendeu que, no caso em comento, estava sendo negligenciada essa suspeita, essa situação desse suposto abuso sexual e que o juiz ali, por várias questões do caso, a gente não tem acesso aos detalhes, porque também é em segredo de justiça esse processo específico, e aí o STJ entendeu que era um fórum non conveniens, ou seja, aquela competência deveria ser modificada porque estava vindo a interferir no encaminhamento do processo e de uma situação tão delicada como o direito da criança e do adolescente, principalmente envolvendo dignidade sexual, tá? Aqui um julgadinho que eu tenho certeza que vocês já sabem, finalzinho do ano passado também, mas só para lembrar. Porque esse aqui eu fiz questão, porque caiu, gente. Acho que no Enem, caiu em TJ do ano passado, caiu em MP já desse ano. Então, esse julgado aqui vai cair muito. Que diz o seguinte: existe a possibilidade de um concurso material. Então, aqui a gente faz o quê? Soma as penas, certo? Com relação à situação dos crimes do artigo 241A e 241B. Aqui diz respeito a essas situações. Um é a questão de você ter o material pornográfico de crianças e adolescentes, e a outra é de você compartilhar. E o STJ disse: não necessariamente aqui um vai ser meio de execução para o outro. Então, é sim possível que haja concurso material, que o sujeito guarda ali aqueles materiais no computador, ele guarda, recebeu os materiais uma semana, ficou ali guardando, e aí ele compartilha com os colegas e depois volta a assistir, e aí compartilha de novo, volta a assistir quantas vezes ele fizer, cada vez vai ser um crime, e que esses crimes podem ser somados. O compartilhamento e o armazenamento, um não é fase natural do outro. Ele não precisa armazenar necessariamente para compartilhar, segundo o STJ. Ele poderia, por exemplo, né, encaminhar diretamente. E aqui o STJ entende que não são fases naturais. Discutível esse julgado? Bastante, né? A gente vê uma clara possibilidade de haver uma possibilidade de consunção, de absorção, a depender da situação concreta, mas o STJ quis reafirmar esse aspecto de combate
principalmente aos delitos sexuais contra crianças e adolescentes. Outro exemplo disso é que o STJ, Estado do Mato Grosso, recentemente entendeu, né, com relação ao aspecto, na verdade foi o STF, com relação ao aspecto de serem constitucionais os cadastros de dados de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E aí definiu ali algumas regras que já tinha que estar condenado, transitado em julgado e coisa e tal, mas que seria sim constitucional, que não atentaria contra aspectos de, enfim, presunção de inocência ou publicidade ou uma pena dita, entre aspas, aí, perpétua, né? Porque era isso que se discutia. Poxa, esse cadastro ad infinito, como é que fica? E o STF diz que esse cadastro é possível. E a gente não tem dúvidas que isso vem muito pelo tema da violência sexual contra crianças e adolescentes, tá? E aqui, pessoal, para finalizarmos, mas esse julgado, ele é antiguinho e vai continuar caindo. Aqui tá 2023, mas 2023 foi esse do STJ. STF, ó, já tinha decidido antes, 2022, salvo engano, a decisão do STF a respeito do tema, que era a questão do interrogatório. O adolescente, no fluxo do ato infracional, que é esse plus aqui, esse gancho, esse plus a mais para vocês, ele no fluxo do ato infracional, ele tem um passo a passo, né? Vai depender inicialmente se ele foi pego em flagrante ou não. Então, se o processo começou ou não com infração em flagrante, para ele ser ou não apreendido, a regra é para ser a liberação, né? Mas vamos dizer que tem uma circunstância que ele não possa ser liberado, que teve um flagrante, a autoridade policial vai reduzir tudo ali a termo, enfim, vai fazer todos os procedimentos cabíveis. Lembrar que a gente tem a oitiva informal, que é perante o Ministério Público. Quem vai fazer concurso de MP abraça essa oitiva informal, diz que é muito importante para estar perto da sociedade, da cidadania, do adolescente, contato direto, promotor natural. Quem for fazer a defensoria, desce o sarrafo nessa oitiva informal, porque não precisa de defensor nem de advogado e não se assemelha à audiência de custódia, por exemplo. Depois disso, a gente sabe que o MP ele vai ter algumas possibilidades, né, diante do caso. Ele vai poder oferecer uma remissão pré-processual ou uma representação, que é tipo uma denúncia no âmbito da infância para o juiz ali avaliar, ou ele vai poder decidir pelo arquivamento, dizer, não, isso aqui não é fato típico, não é nada, vou arquivar, passeou, né, fatiou, passou, acabou. Então, ele tem essas possibilidades. Se ele decidir ali pela representação, o fluxo da apuração vai continuar. E aí, essa representação, segundo o ECA, ela vai para o juiz deveria avaliar se tem ou não justa causa, receber essa representação e designar o quê? A audiência de apresentação. Nessa audiência de apresentação, segundo o ECA, o adolescente ia ser ouvido, seus pais, e já seria o momento do interrogatório do adolescente. Primeiro ato processual de produção de prova seria a oitiva do adolescente. E aí a defesa ia ter prazo de 3 dias, defensor contado em dobro, hein, para a questão da defesa prévia. Prazo muito menor do que no processo penal, se vocês observarem que a gente tem um prazo bem mais longo. E aí o defensor teria esse prazo de 3 dias, segundo o ECA, iria ali juntar sua manifestação. Depois a gente teria audiência em continuação, ouvir as outras testemunhas, alegações finais como regra orais do MP, da defesa, juiz sentencia, e aí a depender do tipo de sentença, se for privativa de liberdade, o adolescente também tem que ser intimado, ou os seus pais na sua ausência. Se não for, se for, por exemplo, um LA, uma PSC, bastaria a intimação do defensor. Revisamos isso aqui conforme o ECA? Beleza. O que é que aconteceu? Disputa há muito tempo, crítica há muito tempo dos aspectos defensivos com base no artigo 35, inciso 1 do SINASE, que fala da legalidade, que o adolescente não pode ter um rito mais duro do que o do adulto, bem como as diretrizes de RIAD no mesmo sentido. E aí, quando a situação chegou para o STF, em um habeas corpus, o STF disse: epa, todo adulto, conforme o artigo 400 do Código de Processo Penal, tem direito ao seu interrogatório ao final, inclusive em procedimentos especiais, como da lei de drogas, que foi decidido um pouco depois, né? E aí, agora, na infância, eu já tenho essa decisão
da Lei de Drogas, eu já tenho o artigo do CPP, do artigo 400. Então, vamos lá. Infância, adolescente, ele tem que ser ouvido no início do processo ou isso prejudica a defesa dele? Porque ele está ali depondo sem saber se a vítima vai depor, se vai policial, se não vai, se vai ter prova, se não vai. E aí o STF disse, realmente, é justo que o adolescente possa ser ouvido ao final. E disse que o adolescente não deveria depor no início, mas ter o direito de ser ouvido ao final, passar o interrogatório ao final. STF resolveu esse primeiro problema. Só que aí ficou um segundo. E o que é que acontece com essa audiência de apresentação? Cada juiz começou a fazer de um jeito. Porque o STF disse que o interrogatório era ao final, mas não disse se essa audiência continuava existindo, não continuava. Então, o fluxo ficou ali meio em aberto. O STJ, em decisões posteriores, deixou claro que essa oitiva deve ser sim ao final, mas que a audiência de apresentação, ela pode continuar existindo para colher os dados pessoais do adolescente, tipo a primeira parte do interrogatório, nome, idade, endereço, telefone, esses tipos de informações básicas ali, que o adolescente ou apenado não tem direito de mentir a respeito desse ponto, nem adulto, nem criança, né? Criança não, adolescente, nem adulto, nem adolescente pode mentir sobre a própria identidade, e que além da colheita desses dados formais, nome, identificação civil, de endereço, telefone e tal, esse ato de apresentação continuaria servindo para analisar o que se entendesse cabível, a título de exemplo, a remissão processual. Existem momentos em que a gente pega o processo e fala, nossa, isso aqui, meu Deus, caso muito grave. Aí quando a gente ouve o adolescente, a gente imagina um brutamonte, super assim, meu Deus, em risco e tal. Quando a gente vê, é um adolescente assim, mirrado, bobinho, que conta a história, a gente percebe que não era exatamente aquilo que estava no processo. E aí a gente vai segurar até o final, até o interrogatório, para o juiz ter essa impressão também, ou o promotor formar o pinho delicti dele ali quanto ao aspecto infracional, e pode ser que o adolescente fique até 45 dias internado provisoriamente? Claro que não. Então, se eu vejo como defensora utilidade, eu posso fazer com que ele fale nesse primeiro momento, da forma ali adequada, prioritariamente pensando na remissão. Isso já veio em nota técnica do CONDEG logo após o habeas corpus do STF, tá? Para tratar um pouco dessa situação. E agora o STJ falou no mesmo sentido. Essa audiência de apresentação, ela pode continuar existindo, mas com outra finalidade. Colher os dados básicos e verificar a possibilidade de remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Lembrar que a do MP é forma de exclusão. Então, esse julgado aqui, eu precisava muito falar para vocês, lembrando que se o adolescente confessa, a STJ diz que não muda nada, não tem dosimetria da pena como do adulto, por exemplo. E lembrando também, né, o pequeno absurdo que o STJ também diz que adolescente não tem direito à audiência de custódia. Acho que é isso, pessoal. Comentamos os dois julgados principais de 2024 no âmbito da infância, os correlatos que a Mari e a Ana já haviam explicado, e aproveitei para fazer uma revisãozinha com vocês dos principais de 2023. Então, mais uma vez, só agradecer a todos vocês. Essa aula vai ser disponibilizada em formato gravado para vocês por link. Provavelmente a gente deve colocar o link no YouTube e deixar de forma privada e soltar só para vocês, e depois de meses a gente solta também para difusão de conhecimento gratuito. Mas a gente queria muito agradecer a cada um de vocês. Um bom almoço, espero que tenha sido bem produtivo. Um bom dia para todo mundo, bons estudos. Até a próxima, e a gente vai prestar contas também de tudo que a gente recebeu de e-mail e de notificação para fins de doação. Tchau, tchau, pessoal!